E então, galera, estamos de volta nesse início de ano. Eu falei que teria vídeo no fim do ano, mas enfim, a vida acontece. A gente não tem tempo de fazer todas as coisas que a gente gostaria de fazer, infelizmente. Mas estou voltando para uma temporada de aquarela bem longa, tá? Decidi fazer uma coisa muito legal que eu gostaria muito de ter visto aqui na internet e que eu ainda não encontrei 100% dessa maneira que eu tô fazendo agora, que são batalhas de aquarelas, dessas aquarelas favoritas, dessas aquarelas que a gente conhece muito, que estão aí no mercado há muito tempo, mas com uma proposta também de fazer uma arte ali, pra gente fazer um comparativo, da gente conversar um pouco sobre cada uma dessas marcas, desses materiais. Eu sei que para quem está começando na aquarela isso é uma dúvida gigantesca, porque, enfim, os materiais são bastante caros aqui no Brasil. E quando a gente está começando algo, a gente não sabe se a gente realmente vai querer aquilo em definitivo. Então fica bem difícil de acabar investindo muito nesses materiais, sem saber se a gente vai continuar ou não. Enfim, então acho que essa série ela vai funcionar meio que para isso, para ser um guia para quem está começando. E um taste, um gostinho ali de curiosidade para quem já tá dentro desse universo da aquarela e que quer ver um pouquinho mais, assim. Eu adoro ver conteúdo de aquarela, tá? Mesmo sendo uma pessoa que já conhece a mídia há um certo tempo. Acho que tudo é conhecimento, né, gente? Quanto mais a gente procurar as coisas certas, procurar os cursos, os profissionais que sejam referência no mercado, na área, mais a gente tem a ganhar. Então, hoje a gente vai falar de Pentel e Artus, ou melhor, a gente não vai falar porque existem milhões e milhões e milhões de informações sobre essas duas marcas na internet. A gente vai mostrar esse comparativo, essa paleta que eu estou fazendo aqui, para ver o comportamento dessas duas aquarelas, as diferenças, as semelhanças, as características, se vale a pena, qual vale mais a pena para quem está começando, enfim, bora lá. Então, esse primeiro teste está sendo feito com as aquarelas da Pentel, que todo mundo já conhece, todo mundo já ouviu falar, alguém já usou provavelmente. E é aquela aquarela que divide opiniões, né? Tem pessoas que amam, tem pessoas que odeiam e tudo mais. Essa que eu tenho é esse set básico de 12 cores, que, para falar a verdade, é o que eu recomendo para quem está começando. Você não vai precisar de muito mais que isso, tá? E ela tem um preço bastante competitivo, principalmente por ser uma aquarela escolar. Ela não é uma aquarela profissional, apesar de que no site da Pentel eles dizem ser semi-profissional, mas eu acredito que não seja o caso, porque eles nem especificam quais são os pigmentos que são usados aqui. Então a gente fica meio que sem saber como que essa aquarela foi feita, sabe? Mas os meus resultados aqui, eu percebi que ela é bastante vibrante. Ela não expande muito, ela praticamente não sai do canto, como vocês viram aí na paleta. Na mistura de cores no Wet on Wet, que é o molhado sobre o molhado, ela deu uma expandida legal, como a gente tá vendo agora, né? Alguns pigmentos em qualquer aquarela, eles expandem bem mais, assim, o vermelho, o magenta, os verdes, os pretos, né? As cores mais escuras, eles acabam expandindo bastante. E as cores mais claras, os amarelos, os ocres, eles são bastante difíceis de expandir, como também foi o caso aqui nesta aquarela. Então eu fiz um teste também de círculo cromático para ver como que essas cores iam se sair ali nessa mistura. Achei bem interessante, mas acabou que ficou um pouquinho opaco, um pouquinho puxado para o branco, sabe? As cores foram puxando para acho que não foi nem branco, né? Foi uma coisa mais voltada para o cinza mesmo, uma coisa mais desaturada. Mas no geral, eu diria que ela se saiu bem, tá? Eu acho que foi um resultado interessante. E agora a gente está pegando esse set aqui da Artus, Artus Missy, pelo menos é o que fala na caixinha. Vem ali
um folhetinho para você fazer um teste. O meu folhetinho já veio manchado, já veio sujo, então eu nem usei esse. Eu não costumo usar esses folhetos que vêm não, tá? Eu gosto de fazer meus testes em blocos de papéis que eu costumo usar no dia a dia, até para saber como que essa tinta vai se comportar no papel que eu uso. Então, eu também vou deixar a referência do papel que eu estou usando aqui, que é um Fabriano, mas eu vou deixar tudo para vocês passando aqui na tela e na descrição também, para que vocês tenham mais ou menos uma noção. Esse papel é um papel intermediário, tá? Ele tem 30% de algodão, então ele não é um papel 100% celulose e nem 100% algodão. Um papel interessante para se trabalhar ali quando você está mais ou menos no meio termo da sua carreira, digamos assim, que você quer investir um pouco mais. E bom, a Artus, diferente da Pentel, já informa no site quais são os pigmentos usados. Claro que não são pigmentos puros, algumas cores há sim misturas de pigmentos ali, né, para poder baratear aquela cor. Então é um processo que a gente já imagina, né, na verdade, assim, que vai acontecer até pelo preço da aquarela, né. Acho que depois de um tempo trabalhando na área, a gente vai começando a perceber que quanto mais qualidade o material tiver, mais caro ele vai ser. E não é só por questões de importação, é porque realmente aquele material é caro, a extração do pigmento é feita de uma forma específica, os pigmentos puros são mais caros, os pigmentos que vão durar ali 50, 100 anos resistindo à luz também vão ser mais caros. E existem processos e processos, marcas e marcas, suas patentes, impostos, enfim, milhares de outras coisas para fazer com que esses materiais fiquem caros. Agora vamos falar aqui do teste, um pouquinho da paleta que eu estou fazendo. A primeira coisa que eu percebi foi, ela expande um pouco mais que a Pentel, as cores expandem um pouco mais e também são um pouco mais translúcidas do que a Pentel. O que é que isso significa? Significa que você, em teoria, consegue fazer mais camadas translúcidas antes de chegar numa saturação X, na saturação máxima dessa cor. Então, se você é uma pessoa que gosta muito de trabalhar com 5, 10, 20 camadas bem translúcidas, essa aquarela é para você. Ela vai te permitir fazer camadas bem fininhas, bem delicadas e ir construindo a imagem através dessas camadas. Diferente da aquarela da Pentel, que como as aquarelas ocidentais tem uma característica de ser mais opaca mesmo, de ser mais... A galera fala que puxa pro guache, eu discordo disso. O guache é outra parada, é outra coisa. Mas são bastante opacas comparado às outras aquarelas que não tem essa escola oriental. Em termos de expansão ali, a mistura de cores que eu estou fazendo no Wet n Wet, eu acho que ela expandiu legal, misturou legal, mas a gente tá vendo exatamente o que eu acabei de falar, ela é uma aquarela bastante transparente. Então, para você chegar num resultado, se você gosta de uma aquarela mais colorida, mais vibrante, você vai precisar fazer bem mais camadas aí com esse material. E isso não é um defeito, isso é uma característica. Eu acho que a gente tem que procurar os materiais de acordo com o nosso estilo ou se adaptar àquele material que a gente tem em mãos. Então, também, por isso é importante fazer essas paletas, fazer esses estudos prévios, para você conhecer os limites do seu material, até onde você pode utilizá-lo e como você pode tirar o melhor dele, né? Acho que a coisa mais importante para a gente é justamente isso, né? A gente saber extrair o melhor com aquilo que a gente tem em mãos. A roda de cores, eu acho que ficou bastante interessante. Teve uma mistura de cor muito bonita aqui. Acho que ela se saiu como eu esperava, para falar a verdade, assim. Não tive problemas, as cores não mancharam tanto. Aí, na hora do dry, a gente vai ver como as cores ficaram bem legais também, depois que secou. Tendo um resultado bem mais vibrante que a Pentel. Menos opaco, né? Mais luminoso, mais vibrante. E, no geral, acho que ela se comportou bem. Acho que ela se comportou, mais uma vez, como uma aquarela do preço dela, da faixa de preço dela. Uma aquarela escolar, semi-profissional, tá? E acho que também a gente não pode esperar demais desses materiais, né? Não tem como fazer milagre, gente. Essa é a verdade. E agora a gente vai pro teste. Pra pintura, eu fiz 2 pinturas iguais, 2 pássaros, onde eu consegui utilizar algumas técnicas diferentes
com os mesmos pigmentos, né? Tentei pegar as mesmas cores ali pra gente fazer esse comparativo. E vamos lá, vamos ver no que é que deu. E essa primeira aquarela que eu tô usando, ela é a da Pentel. E eu achei que essa mistura de cores do fundo ficou muito bonita. Ficou bem homogênea, bem interessante. Ficou de acordo com o que eu queria que ficasse mesmo. Não tive muito trabalho para fazer esse wet on wet. As cores já ficaram bem vibrantes. Muito de cara, como eu falei, né? É uma aquarela que é mais opaca. Então você vai conseguir trazer um resultado bem saturado em poucas camadas. E caso você seja a pessoa que gosta de fazer muita camada, eu diria que essa não é uma aquarela interessante para você, porque ao longo dessas camadas as cores elas vão começar a ficarem mais acinzentadas. Então esse é o tipo de aquarela que você precisa resolver o trabalho em poucas camadas mesmo. Não fique abusando muito dela, porque provavelmente você vai se frustrar com o resultado. Eu achei que ela teve uma expansão bem interessante nesse wet on wet. A cor correu de forma tranquila, de forma quase que natural ali. Claro, uma expansão de acordo com o preço desta aquarela. Não podemos exagerar. É uma aquarela que quase não expande. Se você é uma pessoa que gosta muito de expansão, de ver as cores correndo pelo papel, talvez essa não seja, mais uma vez, reforçando, talvez essa não seja a aquarela para você. Mas se você é uma pessoa que está começando na aquarela, eu diria que é mais interessante ter uma aquarela com uma expansão baixa. Por quê? Porque você vai conseguir controlar melhor para onde essa tinta vai correr. Porque se você não tiver esse controle, você vai precisar corrigir muito o seu trabalho. Você vai se frustrar, você vai ver milhões de manchas e você vai começar a ficar desesperado sem saber o que fazer, porque a aquarela está indo para tudo quanto é lado. Então, nesse começo, nesse início aí, esse início que eu diria assim de aquarela, eu estou considerando uma pessoa que pinta há 1 ano, 2 anos, ao início. Eu acho que nesse período é interessante ter mais controle. Então, escolher materiais adequados para isso, para você começar a se aclimatar nessa técnica. Então, acho que a Pentel acaba sendo ali uma escolha interessante, sim, nesse caso. Para você começar a entender o que é aquarela, como é que funciona esse material. Tendo bastante controle e gastando bastante pouco, né? Uma coisa que muita gente fala também é que para aquarela é mais importante o papel do que a tinta. E isso é mais um dos motivos pelos quais eu resolvi fazer essa série de testes. Porque a gente vai ver a mesma tinta em papéis diferentes. Papel de alfa-celulose, papel 100% algodão. E nesse momento a gente está fazendo o teste nesse papel 30%. Para que vocês vejam a diferença no mundo real, na vida real, como que funciona. E não só na teoria, né? Então, eu acho que para esse início, voltando a frisar mais uma vez essa questão, é importante sim que você escolha materiais que vão te facilitar essa experiência, que vão fazer com que você tenha mais controle no início.
E, minha gente, para fazer esse galho foi assim a coisa mais fácil do mundo. Porque, como eu falei, as tintas são bastante saturadas e um pouco mais opacas. Então, para fazer essas sombras, foi só colocar pouquíssima água ali e foi que foi. Não tive muito problema para fazer esses efeitos aí, não. Inclusive, estou até corrigindo ali um pedaço do galho. Essas correções foram bem fáceis de fazer também. Eu senti que a tinta ela não grudou tanto no papel, apesar de ser um papel que tem um pouco mais de algodão, acaba sendo um pouquinho mais chato de corrigir. Mas eu sinto que funcionou super bem. E reparem que eu estou concluindo o trabalho em 3 camadas. Né? Não mais que isso, porque realmente não dá. Né? Não dá. E principalmente não dá porque eu vou pintar muita coisa para vocês. Então não tem como também a gente fazer pinturas altamente elaboradas para fazer esses testes, esses comparativos. Eu acho que é mais interessante ir para algo mais próximo do à la prima possível, para que a gente ganhe tempo e consiga fazer mais testes e trazer mais resultados interessantes. Claro, teremos pinturas longas, complexas? Acredito que sim, espero que sim. Mas acho que para título de teste, ter uma pintura que eu consiga usar o seco no molhado, o molhado no molhado, vários tipos de técnica, cores diferentes, usar uma saturação mais alta, uma saturação mais baixa, é tudo que a gente precisa saber para entender se esse material é para a gente ou não. Agora vamos para a pintura com Arthus. E aqui veio a primeira surpresa. A tinta que expandiu mais na paleta de cores não expandiu aqui no Wet on Wet, no fundo. Então eu tive um pouco mais de trabalho para fazer esse fundo e para fazer com que esse fundo ficasse menos manchado e mais interessante. Então foi um trabalhinho. Eu precisei fazer algumas camadas aí para conseguir fazer com que ele ficasse mais ou menos parecido com o da Pentel. E volta para aquilo que eu falei para vocês. É uma tinta mais transparente. É uma tinta que vai exigir mais camadas, que vai exigir mais trabalho. E se você é da turma que faz muita camada, você vai gostar dessa tinta com toda certeza, tá? E se você é uma pessoa meio desesperada por vibração, por cores mais saturadas e tal, você vai demorar um pouco para ver isso na pintura. Você vai precisar ter um pouco de paciência e talvez essa tinta realmente não seja para você, né? Talvez você esteja procurando por outro tipo de tinta que tenha um pouco mais de vibração mesmo. Mas vamos ver aqui o andamento do projeto. De uma forma geral, eu acho que comparando com o anterior, a gente já começa a perceber realmente que é uma tinta que não corre. Ela fica bem paradinha lá no canto dela e ela vai ficando mais clarinha com a secagem. Então, realmente, vai exigir mais da técnica, vai exigir mais da paciência para que você tenha um resultado interessante. E agora eu estou me perguntando se realmente eu umedeci aquele fundo inteiro antes de começar. Mas eu tenho quase certeza que sim, gente. Então eu tô doida. Mas eu acho que eu umedeci sim. Tenho quase certeza que eu umedeci. Mas bora lá, vamos continuar vendo os resultados desse teste, que foi bem interessante. Uma coisa que eu percebi é que esses ocres, esses marrons, eles são muito, 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 muito translúcidos. E eu acho que esse marrom que vem nessa paleta, esse ocre, ele é o resultante de 3 pigmentos. Ele é uma mistura de 3 pigmentos, ou são 2 pigmentos, alguma coisa assim. Então, é aquilo que eu já falei para vocês. Quanto mais a gente mistura os pigmentos, mais a tinta vai perdendo ali algumas características
desse pigmento puro. E uma dessas características é a saturação, é a vibração, é a qualidade dessa cor, desse pigmento, né? Aqui eu também não tive muitos problemas para fazer o galho. Acho que foi bem tranquilo. Por que eu estou enfatizando tanto o galho? Porque é uma das partes do trabalho que tem muito contraste, que tem bastante sombra, né? Essa parte de baixo do galho. E é mais complicado de fazer do que a parte das penas pretas do pássaro. Porque, como vocês viram, ao invés de utilizar preto, eu fiz ali uma mistura do preto com o azul. Não ficou o preto puro, porque eu realmente acho que não... No meu tipo de trabalho, eu costumo não utilizar o preto sempre puro, né? Pelo menos. Eu não gosto de fazer isso. Então, eu tentei misturar essas duas cores e o resultado ficou legal, ficou bem interessante. Pro galho, eu tentei usar quase que a mesma fórmula, mas acabei misturando ali um pouquinho de marrom, um pouquinho de vermelho, o preto, e assim eu fui fazendo o azul também, coloquei um pouco de azul, e assim eu fui fazendo esses tons mais escuros. Repare agora como o peito do passarinho ficou bem clarinho depois que a tinta secou, tá vendo? Que interessante, né? Como a gente vê a teoria e a prática, como são diferentes. Realmente essa é uma tinta bastante translúcida. Então fica aí a prova de que o que eu falei é verdade. É o tipo de tinta para você fazer bastante camada, galera. Não se esqueçam disso. É uma tinta que ela vai exigir mais de você. E de uma maneira geral, aqui já se encaminhando pro fim do vídeo, eu fiquei bastante satisfeita com o resultado dos dois, tá? Eu acho que ficaram pinturas muito bonitas, muito interessantes. Se eu fosse perguntar para outras pessoas quais foram as tintas que eu usei, ninguém acertaria, ninguém diria. Inclusive eu perguntei e ninguém acertou. Então, realmente é uma prova de que o material nunca vai ser mais importante do que o seu conhecimento. Você precisa ter um conhecimento, você precisa ter uma técnica muito boa para conseguir trabalhar com qualquer material. O material, ele é apenas uma ferramenta que a gente vai utilizar ao nosso favor para expressar aquilo que a gente gostaria de expressar. Claro que, tendo materiais melhores, você vai garantir uma maior durabilidade do seu trabalho. Cores melhores, uma certa facilidade ali na expansão da tinta para você conseguir fazer trabalhos maiores, mais rápido. Mas enfim, a técnica, o conhecimento é seu, é com você. E você vai levar isso para qualquer lugar que você for. E é isso, galera, por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem, deixa o like, comenta, se inscreve e até a próxima.